Quem tem razão? Eu lembro que você também pode participar do Prós e Contras, nos acompanhe pelas redes sociais, entre no site da Jovem Pan, jovempan.com.br e vote na nossa enquete. Você é a favor da criação de novas faculdades de medicina no Brasil, sim ou não? Bom, vamos então para esse debate. Nós recebemos o Dr. César Eduardo Fernandes, presidente da Associação Médica Brasileira, e também o consultor de ensino Edgar Jacobs. Senhores, sejam bem-vindos. Boa tarde. Eu começo com o Dr. César Eduardo Fernandes. Doutor, qual a sua opinião? É possível se criar novos cursos de medicina sem a precarização ou o senhor é contrário à medida? Boa tarde, Piotr. Muito obrigado pela oportunidade de debater assunto de tamanha relevância para a assistência médica da população, e eu acho que precisa ter muita responsabilidade para responder essa questão de bate-pronto. Né? De qualquer forma, como a pergunta é se eu sou a favor ou contra a abertura de novos cursos ou de novas vagas, nós somos contra. Nós entendemos que o Brasil ele precisa de mais médicos qualificados. A nossa batalha não é uma batalha de números, é uma batalha de qualidade. E o que tem acontecido é que em menos de 10 anos, de 2013 para onde estamos agora, 2022, aumentou o número de escolas médicas em aproximadamente 60% em relação ao que tínhamos em 2013. Né? Uma escola médica é uma escola que tem muita complexidade na formação dos seus estudantes de medicina. Além da formação teórica, não é? Que é uma formação importante, tem uma formação prática. E para isso nós dependemos de campos de ensino prático. Significa que precisamos de unidades básicas de saúde e de unidades terciárias de campo de ensino, de bons hospitais, de bons preceptores de ensino, de um corpo de professores qualificados, e isto não está sendo atendido. E como resultado final, nós teremos um médico com formação deficiente que será disponibilizado para atender a população. Esse é o maior risco. Não é? Se você for perguntar para a população, imagino eu, não é? Essa pergunta, para que responda, você quer mais médicos ou não? Eu imagino que 100% da população vai responder que quer mais médicos, mas ela não pode responder essa pergunta sem ter a consciência de que tipo de médico que ela quer. Nós temos no Brasil hoje aproximadamente 600 mil médicos, o que dá um número de 2,5 a 2,6 médicos por 1.000 habitantes, que é cifra de país de primeiro mundo. Nós temos uma péssima distribuição desses médicos. Existem regiões no país, como o Distrito Federal, em que esse número chega a 5,1. No Rio de Janeiro, em São Paulo, é acima de 3. Então, o que nós precisamos é formar mais médicos qualificados e ter uma política de Estado de assentamento do médico em regiões onde ele precisa ser assentado. Sim. E se nós queremos formar médicos, devemos formá-lo de maneira para que ele seja competente, adquira as competências necessárias para bem atender a população. Tá, eu vou fazer só duas menções importantes. A portaria que foi editada pelo Ministério da Educação, o Ministério recuou, disse que vai continuar o debate, mas a portaria foi retirada, que justamente criava essas vagas de 100 vagas por cada curso de medicina a mais, o que daria em torno de uns 37 mil novas vagas. Doutor, só para fazer uma menção aqui, tem um estudo da Universidade de São Paulo de 2020, que na média, nas capitais brasileiras, há 5,65 médicos, um pouco mais de 5 médicos cada 1.000 habitantes. Na região interior do país é que é o problema, é 1,49, menos de 2 médicos a cada 1.000 habitantes, só para complementar as informações que o senhor deu aqui. Esse é um estudo da USP de 2020, talvez aí a disparidade aparente dos números. Doutor Edgar Jacobs, que é consultor de ensino, qual a sua opinião? É possível criar mais vagas para médicos no país neste momento, levando-se em conta também agora os aspectos de qualidade que fez menção aí o doutor César? Primeiro, boa tarde, é um prazer estar aqui. Piotr, é um prazer, doutor César, debater com alguém de um nível tão alto. Eu tive a oportunidade de ver outras apresentações do senhor, realmente é alguém muito ponderado, muito claro nas explicações. Isso é muito importante num debate assim tão importante para a sociedade. No meu ponto de vista, em primeiro lugar, a gente tem que fazer uma pergunta que me parece prévia. É possível, sem frustrar o direito, impedir que sejam abertas novas vagas? Porque há um direito das pessoas, das instituições de ensino, à abertura desses novos cursos. Então, uma decisão pura e simples, sim ou não,
ela teria que respeitar ou não o direito. E eu digo que o que está acontecendo hoje é um fechamento, no nosso ponto de vista, irregular do mercado, volto a dizer, do ponto de vista jurídico. Mas sem fugir do debate sobre a questão técnica, né, e é muito importante mesmo que a gente tenha bons médicos, eu acho que há um erro nesse raciocínio, não do professor César, certamente tem muito mais qualificação que eu, mas do raciocínio das associações médicas, que elas partem do pressuposto que há qualidade plena no ensino hoje e que qualquer nova vaga que for aberta vai ser para alguém sem qualidade, porque só assim a gente deduziria que mais vagas, menos qualidade. Não, necessariamente isso vai acontecer. No nosso ponto de vista, os novos cursos têm até melhor qualificação que alguns cursos antigos, que, diga de passagem, a gente não vê o mesmo nível de crítica, né? E um ponto para ser colocado, Piotr, só o último, se me permite, pois não. Essa multiplicação está incorreta em relação àquela portaria só aumentava o número dos mais médicos, e foi divulgado que ela daria 100 vagas para todos os cursos, não é? São apenas alguns cursos do mais médicos e até 100 vagas, então se a minha instituição ela obteve 50, ela teria direito a mais 50. O que é muito justo, porque na época do Mais Médicos, que inclusive na época também teve o apoio das associações médicas, né, e dentro do possível, a gente sabe que ninguém apoiou 100%, mas foi o acordo possível, já naquela época era previsto que haveria um aumento de mais 100 vagas. E agora a gente está dizendo para eles, olha, fique só com as suas 50, porque as outras 50 não são possíveis. Então, eu analiso mais pelo lado do direito, certamente não tenho a qualidade técnica do professor para analisar pedagogicamente, mas juridicamente é impossível impedir o aumento dessas vagas. Doutor, nós colocamos aí agora, o doutor Jacobs fez menção a uma questão jurídica. O senhor está mencionando que na ponta o médico precisa estar bem informado. E tudo faz sentido do ponto de vista jurídico e, claro, da qualidade final, porque nós estamos falando de médicos. Erros médicos custam vidas automaticamente. As pessoas normalmente se acostumam com, não, o errar é humano, mas ninguém quer que o seu médico erre. É incrível, né? Como há uma distinção nessa concessão que as pessoas fazem, né? Doutor César, como é que a gente faz com isso? Porque quando a gente teve lá aquele episódio do Mais Médicos, e aí, obviamente, as associações médicas brasileiras exigiam que houvesse ali aquele teste para credenciar o médico que vinha de fora, sobretudo o médico cubano, que talvez foi o maior número de médicos estrangeiros que veio para o Brasil, fazia todo sentido, mas também fazia muito sentido, embora todo aquele contrato seja coberto de irregularidades, de repasse de recursos, de tratamento quase escravagista em relação aos médicos que não tinham direito e liberdade. Bom, aquilo é uma outra coisa. Gente que mora no interior do país talvez tenha visto o médico pela primeira vez. Quando o senhor diz é preciso qualificar os médicos e fazer esses médicos irem para regiões onde hoje tem muita presença ou pouca presença de médico, como é que se faz isso? Se obrigando o médico formado por uma universidade pública, por exemplo, que ele tenha um serviço obrigatório civil, como é que eu resolvo essa questão? Eu te agradeço muito pela pergunta e até para fazer um paralelo com Mais Médicos, quando se traziam os médicos de fora, em especial, na sua imensa maioria, muito próximo de 100% de médicos cubanos, se exigia, como se exige em qualquer país que tem a sua legislação de assistência à saúde bem organizada, que esses médicos mostrassem as competências necessárias, através de um exame que resolveu se batizar com o nome de revalida. Pois bem, se eu, médico, não no meu momento etário, mas quando mais jovem, quisesse migrar para outro país, certamente eu poderia, mas lá eu teria que fazer. Quero ser médico nos Estados Unidos. Eu quero ser advogado nos Estados Unidos. Enfim, eu preciso chegar lá e não basta apresentar o meu diploma brasileiro, né? Eu preciso fazer um exame, que é um exame difícil. Muitos médicos brasileiros vão para os Estados Unidos, por exemplo, se submetem a esse exame, mostram as competências e se tornam médicos, alguns deles de extrema importância e de grande notoriedade naquele país onde a competência é o critério maior de validação de um trabalho profissional, né? Então, eu acho que aqui no nosso país não pode ser diferente. Nós temos que colocar no centro dessa discussão, quando se fala de direito, e aqui eu quero ressaltar a elegância com que está sendo feito esse debate. O contraditório tem que ser expresso, né, com fundamentação.
e não do ponto de vista passional. E quando a gente fala de direito, a gente tem um arcabouço regulatório, um arcabouço legal definindo essa questão. Mas se o arcabouço legal não está bem, nós temos que influenciar o legislador para que ele mude o arcabouço legal. No centro dessa discussão tem que estar o paciente. Não vamos esquecer jamais disso. Nós não temos que atender a interesses econômicos. Tem grandes grupos econômicos que chegam a ter 20, pasmem vocês, 20 escolas médicas. 20 escolas médicas. Isso virou um grande business. Uma escola médica é vendida em cifras de bilhões de reais. Eu não sou contra a iniciativa privada, muito ao contrário. Mas eu quero que isso não passe a ser um caça-níquel para enriquecer grupos econômicos. Nós temos que formar bons médicos para bem atender a população. O que é um bom médico, Piotr? É aquele médico onde você levaria o seu filho, levaria a sua mulher. Sim. Você não pode falar, não, mas eu, Piotr, posso, quando eu preciso, eu vou nos melhores hospitais aqui de São Paulo. Mas você tem que oferecer um médico com igual qualidade para atender na barranca do Rio, lá no Amazonas. E aí você falou, como é que eu faço? Eu obrigo o médico a ir para lá? Não, nós não podemos obrigar ninguém, Piotr. Eu não gosto dessa palavra obrigar. Nós temos que criar condições. O governo tem que rapidamente, nós estamos influenciando o legislativo para se criar uma carreira de Estado, assim como é no judiciário. Nós temos, por exemplo, no judiciário, você tem o promotor, o juiz, ele não começa aqui no fórum da João Mendes. Sim. Se ele chegar no fórum da João Mendes, chega no final da carreira. Ele começa lá na cidade do interior. Eu sou um indivíduo que morou, durante a minha infância e adolescência, no interior. Eu lembro da casa do juiz e da casa do promotor, lá no interior da cidade que eu morava, que era uma cidade pequena. Então, eu entendo que a carreira de Estado é muito importante. O nosso número de médicos, vamos traçar um paralelo. Nós temos uma população de 220 mil habitantes no Brasil, 220 milhões de pessoas no Brasil. Nos Estados Unidos tem 330, ou seja, tem 50% a mais do que nós. Quantos médicos tem nos Estados Unidos e quantos tem no Brasil? No Brasil, nós temos 600 mil médicos. Lá eles têm 1 milhão de médicos. Faça uma proporção, uma regrinha simples de 3, nós temos o mesmo número de médicos que tem os Estados Unidos. Só que o médico dele é qualificado. Então, o que nós vamos ter que fazer dentro em breve, deixo para a próxima resposta, para não me alongar mais, é um exame de proficiência médica, assim como faz a OAB. Nós não vamos poder mais aceitar que o médico receba o seu diploma e automaticamente ele seja certificado pelo Conselho Regional de Medicina para que ele receba o registro e comece a atuar. Eu não acredito mais na formação médica. Nós não podemos partir do pressuposto que a formação médica está boa. Doutor, o senhor entrou num tema e já vou levar também agora esse assunto para o doutor Edgar Jacobs, porque o senhor fez menção se mais cursos seriam a certeza de que não formariam médicos com qualidade. A gente tem problemas das escolas de direito. Não se consegue completar, por exemplo, apesar do número de inscritos ser maior, as cadeiras de juízes no país. A aprovação no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, seja da OAB, tem problemas para muita gente conseguir passar. Doutor, pegando todos os assuntos que o doutor César Eduardo fez menção, como é que a gente começa a construir uma solução para isso? Porque, obviamente, isso tudo vai ser discutido agora no Ministério da Educação, que manteve a discussão aberta. Está disposto ainda, mas quer discutir um pouco mais para a sociedade. O senhor é a favor, por exemplo, de um exame da ordem, por exemplo, dos médicos do Brasil, para apurar se aquela formação daquele médico, independentemente da escola, é compatível com o mínimo de qualidade que se espera dele? Piotr, isso que me orgulha de estar aqui nesse debate. Eu sei que o professor César é um dos poucos, talvez, médicos, eu não sei a quantidade exata, que defende o ANASEM, num contexto de extrema. Eu sei que o professor, o ideal seria que o mercado de direito ou de medicina não precisasse de um exame de ingresso. Mas esse exame de ingresso já existe, por exemplo, na Lei do Mais Médicos, Piotr, isso é importante ser dito, e desde 2016 ele vem sofrendo boicotes de muitas entidades do próprio MEC. Então, foi retirado da legislação do Mais Médicos. Olha como é irônico, a gente fala tanto de qualidade, a única norma que foi retirada da lei do Mais Médicos foi a norma que obrigava esse exame de 2 em 2 anos. Então, isso é algo a ser notado. Sobre a ideia de que a gente precisa de qualidade, eu volto a bater na tecla, tem que olhar para o mercado. Eu, por exemplo, advoguei para alunos de uma instituição que tinha 1.800 vagas de medicina. Ela tem hoje, não é uma instituição que vai ser aberta. E ela tem problemas de campo, isso já acontece.
Então, o que me preocupa às vezes, doutor, é olhar para o novo com um certo preconceito. Olha, isso é novo, não deve entrar, e o que já está no mercado a gente vai ver depois. Por que a gente não faz algo ao mesmo tempo? Olha, vamos olhar o que tem qualidade. O que tem qualidade entra e fica, o que tem qualidade, o que não tem qualidade sai. Eu acho que deveria ser assim. Eu sei que é difícil, não é uma ideia simplista, e eu queria jogar uma ideia aí mais técnica. Nós temos uma opção, Piotr, isso é um mérito do governo atual que trouxe a Lei de Liberdade Econômica. Sim. Nós temos uma opção de usar a chamada análise de impacto regulatório. Antes de cada norma, a gente deveria ter essa análise e depois a análise de resultado regulatório. Isso está previsto num decreto, a partir da Lei de Liberdade Econômica, e são números. Então, isso que nós estamos discutindo aqui a partir de impressão, e a gente tem impressões diferentes, a gente poderia discutir a partir de números um estudo feito com base numa metodologia internacional, que é a análise de impacto, e eu acho que seria muito positivo aplicar a análise de impacto para os novos e de resultado para os que já estão no mercado. Do meu ponto de vista, é uma boa saída. Eu só queria acrescentar um ponto. A gente usa muito os números dos Estados Unidos, mas num país, por exemplo, que tem um sistema como nós temos o SUS, que é a Inglaterra, o NHS lá, a Inglaterra forma 9 mil, mais ou menos, formava em 2019, 9 mil profissionais médicos. E o Brasil, na mesma época, formou em torno de 20. Se a gente observar que a população da Inglaterra é 3 vezes maior, a gente está formando proporcionalmente menos médicos do que a Inglaterra. Então, assim, não é para contestar, mas para dizer assim, dependendo do que a gente for olhar, a gente vai ter resultado para os dois lados. Por isso, um estudo técnico seria melhor. E pegar um país que tem um sistema igual ao nosso, não os Estados Unidos, que tem um sistema muito bom, concordo com o doutor, mas que não tem, por exemplo, até agora, espero que tenha um dia, um SUS, ou algo parecido. Doutor César, eu vou lhe conceder, por gentileza, mais 1 minuto para suas considerações finais e também depois ao doutor Edgar. Por gentileza, doutor César. O tempo realmente é muito curto, E eu vou, então, ter as... Mas vamos continuar o debate, viu, doutor? A gente não vai parar por aqui, não, viu? Vamos insistir no tema, por gentileza. Agradeço. A primeira consideração que eu quero fazer é a elegância com que o doutor Edgar se ouve, nesse debate. Acho que é dessa maneira que nós temos que debater. O exemplo que ele trouxe da Inglaterra é muito bom, porque a Inglaterra não aumentou o número de vagas de 2009 para cá. Continua o mesmo número de vagas, 9 mil. Nós, ao contrário, aumentamos em 60% os números de 2013. Nós temos 343 escolas médicas. E a hora que elas desovarem esses médicos, elas vão estar desovando 37.500 médicos por ano. A partir de agora, estaremos formando 37.500 médicos por ano. Ou seja, se nós precisamos formar 3 vezes a da Inglaterra, precisaríamos chegar a 27 mil. Já ultrapassamos esse número. O que nós precisamos agora é atestar a qualificação dos médicos a serem entregues ao atendimento da população. Isso é inevitável, nós estamos trabalhando fortemente nisso e eu espero que o legislador acolha essa nossa proposição. E nós também nos oferecemos, falo isso para concluir, ao Ministério da Saúde como comissão independente para analisar os cursos existentes, os cursos mais tradicionais, até os cursos novos, para que nós pudéssemos oferecer um laudo sobre a qualificação desses cursos. Nós temos um programa muito parecido já na pós-graduação. A pós-graduação dá nota para o programa de pós-graduação. Nós poderíamos fazer algo muito semelhante com as escolas médicas e a escola médica que não reunisse condições, impedi-la, claro, de ter novas turmas, de fazer vestibular para novas turmas. Esse assunto realmente mereceria a extensão do debate, mas o tempo é curto e eu agradeço sobremaneira à Rádio Jovem Pan, ao Piotr, a oportunidade que nos é dada para trazer essa discussão à tona para bom entendimento da população. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Doutor Edgar Jacobs, por gentileza, sua consideração final. Um segundo, porque eu sei que o tempo aqui é precioso, eu queria agradecer de novo a participação, agradecer as palavras do doutor César e dizer o seguinte, na Inglaterra, por exemplo, existe um estudo das escolas médicas de que eles precisam de mais 5 mil vagas de medicina. É um estudo de outubro, eu posso disponibilizar aqui depois. Então, é ótimo exemplo mesmo para a gente. E sobre o debate em geral, eu só queria que a gente olhasse para isso, que não visse as novas escolas como um problema de qualidade, porque elas ainda não existem. Se há um problema de qualidade no mercado, a gente tem que olhar para o mercado.
e não fechá-lo, né? Se eu fechar o mercado, ele vai se tornar ainda mais, como eu vou dizer, menos propenso a melhorar, buscar qualidade por concorrência. Eu sei que concorrência não funciona tanto na área de ensino, mas é um indutor também. Obrigado.